Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do pré-calouro pela Universidade do Estado do Amazonas. Hoje nós falaremos sobre duas funções especiais, a função exponencial e a função logarítmica. Vamos verificar a primeira definição, uma função exponencial. Então, o que é uma função exponencial? Dado um número real A, tal que esse número é um número positivo e diferente de 1. Chamamos de função exponencial a toda função que associa os números reais aos números reais, em que, tomado o número x, ele vai estar associado a um número a elevado a x. Vejamos os exemplos. F de x igual a 2 elevado a x. Então, nós temos aí uma função exponencial cuja base é 2, um número positivo e diferente de 1. Seguindo, g de x é igual a meio elevado a x, também é uma função exponencial. H de x, 3 elevado a x, a base é 3 nesse caso. No outro exemplo, p de x é igual a 10 elevado a x, então nós temos a base 10 agora. E r de x igual a raiz quadrada de 2 elevado a x. Então nós temos que ter atenção que a base tem que satisfazer essa condição, ser um número positivo e diferente de 1. Verificaremos o gráfico de uma função exponencial. Assim como nós tratamos as outras funções, nós tomaremos pontos sobre a lei de formação da função e construiremos o gráfico. O gráfico da função ele vai ter o seu comportamento relativo à base. Ora, como eu sei que a base é um número positivo e diferente de 1, nós vamos definir dois intervalos. O primeiro é entre 0 e 1, e o segundo são para valores maiores que 1. Essa condição sobre a base vai determinar se a função é crescente ou decrescente e, consequentemente, o comportamento do gráfico. Verificaremos alguns exemplos de aplicação. Vejamos esse primeiro exemplo. A função é definida por f de x igual a 2 elevado a x. Então, observe que a base é igual a 2, que é um número maior que 1. Isso vai caracterizar a função exponencial crescente. Agora nós vamos tomar valores sobre x e verificar os valores correspondentes a y. Quando x vale menos 3, teremos 2 elevado a menos 3, que é 1/8. Para x igual a menos 2, 2 elevado a menos 2, 1/4. Para x igual a menos 1, 2 elevado a menos 1, teremos y igual a meio. Para x igual a 0, esse ponto é especial. Para x igual a 0, teremos a potência 2 elevado a 0, que é igual a 1. Então, nós já sabemos que essa curva vai intersectar o eixo y no ponto de coordenadas 0, 1. Para x igual a 1, o y é igual a 2. Para x igual a 2, o y é 4. E para x igual a 3, o y é 8. Colocando esses pontos no gráfico, verificamos o crescimento de y à medida que x cresce também. Então, caracterizamos a função como função crescente. Assim como qualquer outra função, a exponencial tem a sua lei de formação dada por uma expressão algébrica. Então, deveremos saber trabalhar com essas equações envolvidas nessa expressão, para determinarmos os valores de x e y e os pontos correspondentes da função. Então, vamos reconhecer o que é uma equação exponencial agora. Equação exponencial é toda equação que apresenta a incógnita no expoente, ou seja, você vai ter uma sentença aberta em que a variável é um expoente dessa sentença. Observe os exemplos. 2 elevado a x igual a 64. Então, nós temos a base 2 e o expoente x, caracterizando uma equação exponencial. Raiz quadrada de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81. De tal modo, 4 elevado a x igual a 2 elevado a x igual a 2. São exemplos de equações exponenciais. A resolução dessas equações vai depender de casos, mas o princípio básico que você deve ter em mente é que para resolver uma equação exponencial, você deve igualar as bases. Nem sempre essas bases são igualadas de modo direto, e nós teremos artifícios para essa igualdade. Acompanhe os nossos exemplos. Resolver as seguintes equações exponenciais. 2 elevado a x igual a 64. Quer dizer, a base
é 2, a menor base que aparece aí. E o 64, nós sabemos que é uma potência de base 2. Ora, fatorando 64, obtemos 2 elevado à sexta. Assim, 2 elevado a x é igual a 2 elevado à sexta. Igualadas as bases, igualamos os expoentes. X igual a 6, que é a solução dessa equação. Outro exemplo, 8 elevado a x é igual a 1 sobre 32. Ora, o 8 é uma potência de base 2, 2 elevado à terceira. Então, 8 elevado a x, eu posso escrever como 2 elevado a 3x. E 1 sobre 32 também é uma potência de 2, só que com expoente negativo. 1 sobre 32 é 2 elevado a menos 5. Ficamos então com a igualdade. 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a menos 5. Igualamos as bases, partimos para a igualdade dos expoentes. 3x igual a menos 5. Assim, x é igual a menos 5 terços, que é o conjunto solução dessa equação. No outro caso, raiz quadrada de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81. Sabemos lá das potências e radicais que todo radical pode ser transformado numa potência de expoente fracionário. Assim, a raiz quadrada de 3 é 3 elevado a meio, e a raiz cúbica de 81 é 81 elevado a 1 terço. Usando essas transformações, reescrevemos a nossa equação. 3 elevado a meio elevado a x é igual a raiz cúbica de 3 elevado a quarta. Ora, 3 elevado a x sobre 2 é igual a 3 elevado a 4 terços. Igualamos as bases, vamos igualar os expoentes. X sobre 2 é igual a 4 sobre 3. Assim, x é igual a 8 terços. Lembrando de escrever o conjunto solução, já que é uma equação. X é igual a 8 terços. Então, esses exemplos, nós vimos uma igualdade direta das bases. Agora, observe esse próximo exercício. Resolver a equação exponencial. 2 elevado a x menos 1, mais 2 elevado a x, mais 2 elevado a x mais 1, menos 2 elevado a x mais 2, mais 2 elevado a x mais 3, igual a 120. Nesse caso, nós não conseguiremos fazer uma igualdade das bases, porque você vai ter operação de adição aí. Então, o caminho é uma fatoração. Então, você vai pegar a base com o menor expoente, que no caso aí é 2 elevado a x menos 1, e vamos colocar em evidência. Colocando 2 elevado a x menos 1 em evidência, vamos dividir cada uma das parcelas anteriores por 2 elevado a x menos 1, ficando entre parênteses a soma 1 mais 2 ao quadrado menos 2 ao cubo mais 2 à quarta igual a 120. Efetuando esse somatório dentro do parênteses, ficaremos com 15. Portanto, 2 elevado a x menos 1 vezes 15 é igual a 120. Dividindo a equação por 15, 2 elevado a x menos 1 é igual a 8. Ora, 8 é 2 elevado à terceira. Então, observe que fizemos um artifício para atingir o objetivo que é igualar as bases. Então, 2 elevado a x menos 1 é igual a 2 à terceira. Agora é só igualar os expoentes. X menos 1 é igual a 3. Assim, x é 4, que é o conjunto solução dessa equação. Então, acompanhe que foi por fatoração. Um outro caso que acontece de equações exponenciais é quando a gente vai usar o artifício de substituição de variável. Acompanhe aí. 4 elevado a x menos 2 elevado a x é igual a 56. Nesse caso, a fatoração não vai se fazer presente. Por quê? A variável x vai lá para dentro do parêntese. Você não vai conseguir fazer o isolamento da potência com a variável fora do parêntese. Aqui o artifício é uma substituição. Nesse exemplo, nós vamos chamar 2 elevado a x de y e reescrever essa equação. Ora, 4 elevado a x é 2 elevado a 2x, mais 2 elevado a x chamamos de y. Assim ficaremos com y ao quadrado menos y igual a 56. Recaímos onde? Numa equação do segundo grau.
y ao quadrado menos y menos 56 igual a zero. Lembrando lá da soma e produto, dois números cuja soma dá 1 e o produto dá menos 56. Ora, x igual a 8 ou x igual a menos 7. No caso aí, y igual a 8 ou y igual a menos 7. Mas, para y igual a menos 7, ficaremos com a potência 2 elevado a x igual a menos 7. Essa solução não está presente no conjunto dos números reais, porque toda potência de base positiva, o resultado é positivo. O menos 7 está descartado. Usando a outra solução, que é 8, 2 elevado a x é igual a 8. Portanto, 2 elevado a x é igual a 2 à terceira, x é igual a 3. Então, eu insisto, o objetivo é igualar as bases. Nem sempre vai ser de modo direto. E aí a gente usa esses artifícios na resolução. Vamos passar agora para a resolução de inequações exponenciais. O processo de resolução é análogo ao das equações exponenciais, ou seja, partir para a igualdade das bases. O problema é que agora a gente está com uma desigualdade, então devemos ter bastante atenção para a base. Se a base for maior que 1, nós sempre vamos manter o sinal da desigualdade. Essa função é estritamente crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, nós vamos trocar o sinal da desigualdade. Ela é decrescente. Acompanhe. 2 elevado a x maior que 32. É uma inequação exponencial. Tem a desigualdade aí. Raiz quadrada de 5 elevado a x maior que raiz cúbica de 25. Também é uma inequação exponencial. Outro exemplo, 4 elevado a x menos 2 maior que 2 elevado a x. Também é uma inequação exponencial. Então, o processo de identificação da expressão é fundamental para que você saiba qual é o procedimento a ser realizado. Vamos fazer algumas aplicações aí. 2 elevado a x maior que 128. Então, acompanhe. 2 elevado a x maior que 128 é uma potência de base 2. Se você fatora 128, vai obter 2 elevado a sétima. Ficamos então com a desigualdade. 2 elevado a x maior que 2 elevado a sétima. Atenção, 2 é maior que 1. Mantém o sinal da desigualdade. Assim, x é maior que 7. Já é o conjunto solução. X pertence aos reais, tal que x é maior que 7. Vejamos outro exemplo. 3/5 elevado a x é maior que ou igual a 125 sobre 27. Atenção, 3/5 é uma fração própria, numerador menor que o denominador. Toda fração própria está entre 0 e 1. Então aí ela é decrescente. Deve-se ter o cuidado de trocar o sinal da desigualdade no final da resolução. Acompanhe. 3/5 elevado a x é maior que ou igual a 5/3 elevado à terceira. Ora, mas eu tenho a base 3/5 no primeiro membro e no segundo membro 5/3. Então vamos inverter a base do segundo membro e trocar o sinal do expoente, lá das propriedades das potências. Reescrevendo a inequação, 3/5 elevado a x maior que ou igual a 3/5 elevado a menos 3. Igualamos as bases. Ela está entre 0 e 1. Agora você troca o sinal da desigualdade. Assim, x é menor que ou igual a menos 3. Escrevendo, por fim, o conjunto de solução. X pertence aos reais, tal que x é menor que ou igual a menos 3. Mais um exemplo. Nesse último exemplo, nós temos a inequação. Raiz cúbica de 2 elevado a x menor que raiz quarta de 8. Ora, a raiz cúbica de 2 elevado a x é 2 elevado a x sobre 3. E a raiz quarta de 8 é 8 elevado a 3 sobre 4. Como a base é 2 e é maior que 1, mantemos o sinal da desigualdade. Assim, x sobre 3 é menor que 3 sobre 4. Ora, x é menor que 9/4. Basta agora escrever o conjunto de solução. X pertence aos reais, tal que x é menor que 9/4. Vamos para uma aplicação do que nós estudamos agora sobre equações exponenciais. Em um experimento no laboratório de pesquisa, observou-se que o número de bactérias de uma determinada cultura
sob certas condições, evolui conforme a função b de t igual a 10 vezes 3 elevado a t menos 1, em que b de t expressa a quantidade de bactérias e t representa o tempo em horas. Para atingir uma cultura de 810 bactérias, após o início do experimento, o tempo decorrido em horas corresponde a... Então, observe, esses exercícios, você tem que estar atento ao que descreve cada uma das variáveis. B representa a quantidade de bactérias e T o tempo. Nós queremos determinar em que tempo teremos 810 bactérias. Assim, vamos pegar a expressão B de T igual a 10 vezes 3 elevado a T menos 1 e igualar a 810. Ficaremos com a equação 810 igual a 10 vezes 3 elevado a T menos 1. Dividindo por 10 a equação, teremos 3 elevado a T menos 1 igual a 81. Só que 81 é 3 elevado à quarta, depois de fatorado. Assim, concluímos que T é igual a 5, o que nos leva à alternativa E dessa questão. Nós vimos que na resolução das equações exponenciais, nós temos a dependência da igualdade das bases, mas nem sempre isso é possível. No caso em que essa igualdade não é satisfeita, nós vamos partir para um outro tópico agora, que é o surgimento das funções logarítmicas. Acompanhe aí a definição. Sendo A e B números reais positivos com A diferente de 1, chama-se logaritmo de B na base A o expoente que se deve dar à base A, de modo que a potência obtida seja igual a B. Ou seja, log de B na base A é igual a x, isso implica que A elevado a x é igual a B. Observem que nós estamos recorrendo no logaritmo à condição da exponencial. A elevado a x é igual a B. Como eu não consigo igualar as bases, esse expoente aí é o logaritmo que nós vamos utilizar. Vamos verificar alguns exemplos em que nós utilizamos essa ideia do logaritmo. Lembrando que os elementos que se definem aí pelo logaritmo são o logaritmando, que no caso aí é o A, e a base, que é B. O resultado de log de A na base B igual a x é o logaritmo. Acompanhe. Log de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? 2 elevado à terceira é igual a 8. Olha lá, a base 2 elevado ao logaritmo, que é 3, é igual ao logaritmando, 8. Neste outro exemplo, temos o log de 1/9 na base 3, igual a menos 2. Qual é a justificativa? A definição. A base 3 elevado ao logaritmo menos 2 é igual ao logaritmando, que é 1/9. 3 elevado a menos 2 é 1/9. Log de 5 na base 5 é igual a 1, pois 5 elevado a 1 é igual a 5. Log de 1 na base 7 é 0. 7 elevado a 0 é igual a 1. Log de 8 na base 4 é igual a 3 meios. Por quê? 4 elevado a 3 meios é igual a 8. Por fim, log de 25 na base 0,2 é igual a menos 2, pois 0,2 elevado a menos 2 é 1/5 elevado a menos 2, que é 5 elevado ao quadrado, que é 25, justificando então, pela definição, o valor desses logaritmos. Falaremos agora das consequências da definição, o caminho direto que nós vimos anteriormente sobre a definição de logaritmo. Acompanhe aí a primeira. Log de 1 na base A é igual a 0. Toda vez que o logaritmando for igual a 1, o valor do logaritmo é 0. Segunda consequência, log de A na base A é igual a 1. Ou seja, se o logaritmando for igual à base, o valor do logaritmo é 1. Outra consequência importante, uma potência em que o expoente é um logaritmo cuja base é a mesma base da potência, A elevado ao log de B na base A. Então, tanto o logaritmo como a potência têm a mesma base A. O resultado é o logaritmando. Por fim, log de B na base A é igual a log de C na base A. Se você tem uma igualdade de logaritmos de mesma base, você pode igualar os logaritmandos. B é igual a C. Vamos observar umas propriedades importantes do logaritmo para podermos efetuar operações com esses números.
logaritmo do produto. Quando você tem o logaritmo de b vezes c na base A, esse logaritmo ele é aberto como uma soma. Log de b na base A mais o log de c na base A. Da mesma forma, o logaritmo do quociente. Quando você tem o log de b sobre c na base A, é aberto como uma diferença agora. Log de b na base A menos o log de c na base A. Outra propriedade fundamental é a mudança de base. Quando você tem um logaritmo numa determinada base, você pode transformar em outra que seja conveniente ao cálculo. E isso, nas hipóteses dos problemas, você vai verificar qual é a base conveniente. Então, quando você necessitar fazer uma mudança de base, você vai observar a base que lhe interessa dentro da condição de existência do logaritmo e efetuar a mudança por um quociente, em que o numerador é o logaritmo com o logaritmando original e a base que você quer, e o denominador, o logaritmando, vai ser a base anterior e a nova base vai ser inserida. Observe aí como é que fica na definição. Log de b na base A, nós vamos mudar para a base C. Então vai ficar o quociente de log de b na base C sobre o log de A na base C. Vamos verificar a definição agora da função logarítmica. Então nós sabemos que para que uma função esteja bem definida, devemos ter o seu domínio, contradomínio e lei de formação. Acompanhe. Dado um número real A, positivo e diferente de 1, chamamos função logarítmica de base a função f de r asterisco mais em r, ou seja, a função que leva dos números reais positivos para os números reais, onde associa cada número x ao número log de x na base A. E assim está definida a função logarítmica. Olha os exemplos. Na letra A, log de x na base 2. O exemplo da letra B, log de x na base meio. Atenção para esses dois exemplos que são especiais. No exemplo C, nós temos h de x é o logaritmo de x, ou logaritmo decimal. Observe que nesse exemplo a base está omitida. Quando a base estiver omitida, ela é igual a 10. Por isso você pode ler logaritmo decimal de x. E o outro exemplo também é uma base especial, que é o número de Neper. É uma constante, é a constante e, que você escreve logaritmo natural de x, ln de x. O gráfico da função logarítmica está intimamente ligado ao gráfico da função exponencial. Por isso, o que nós vimos em função exponencial é fundamental para o entendimento geométrico da função logarítmica. Então, nós vamos verificar que, quando a base é maior que 1, a função logarítmica, assim como a exponencial, também é crescente. E da mesma forma, quando a base está entre 0 e 1, a função logarítmica, como a função exponencial, também é decrescente. Observe esses dois gráficos aí. No primeiro, nós temos a maior que 1. Então, observe que a curva da função logarítmica, ela é crescente. Log de x na base a, com a maior que 1. Observe que acima dela, nós temos a função exponencial correspondente, a elevado a x. Essas funções, elas são simétricas em relação a essa reta aí, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. E da mesma forma, quando a base estiver entre 0 e 1, a função logarítmica vai ser decrescente, assim como a função exponencial. E elas vão ter simetria em relação a essa reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos verificar um exemplo tratando da construção desse gráfico, assim como nós fizemos na função exponencial. Observe agora o gráfico de uma função logarítmica. Log de x na base 2. Como a base é 2, evidentemente que nós vamos tomar para x valores positivos e convenientes. Tomaremos potências de base 2. Então, observe o seguinte, quando x vale 1/8, log de 1/8 na base 2 é igual a menos 3. 2 elevado a menos 3 é igual a 1/8. Para x igual a 1/4, o logaritmo vai ser igual a menos 2. Para x igual a meio, o logaritmo vai ser menos 1. Para x igual a 1, o logaritmo vai ser 0. Para x igual a 2, o logaritmo vai ser 3. Plotando esses pontos no gráfico, acompanharemos a curva crescente, como já prevíamos
já que a base é positiva e maior que 1. Vamos resolver alguns exercícios de vestibular agora envolvendo função logarítmica. Acompanhe aí o primeiro. Considere a função f de x igual log de x mais 3 ao cubo na base 8. A quantidade de números inteiros pertencente ao conjunto solução da inequação 4 elevado a f de x menor que ou igual a 2x mais 105 é igual a. Para essa resolução, primeiro nós vamos acompanhar o significado do f de x igual a log de x mais 3 ao cubo na base 8. Ora, como nós temos aí uma potência no logaritmando e uma potência na base, quando a potência é aplicada no logaritmando, cai multiplicando o logaritmo. Quando a potência é na base, cai dividindo o logaritmo. Assim, reescrevemos essa função. Log de x mais 3 elevado ao cubo na base 2 elevado à terceira. Então, o expoente 3 do logaritmo cai multiplicando. E o expoente 3 da base cai dividindo. Ficaremos com 3 sobre 3 logaritmo de x mais 3 na base 2, reduzindo então a função a log de x mais 3 na base 2. Lembre-se que a desigualdade tratava de 4 elevado a f de x menor que ou igual a 2x mais 105. Substituindo agora, teremos 2 elevado a 2f de x menor que ou igual a 2x mais 105. Substituindo f de x por log de x mais 3 na base 2, reescreveremos a expressão 2 elevado a log de x mais 3 na base 2, tudo isso ao quadrado, menor que ou igual a 2x mais 105. Agora observe o seguinte, nessa potência nós temos uma propriedade, uma potência em que a base é igual à base do expoente, que é um logaritmo. Assim, o resultado é o logaritmando, x mais 3. Só que essa expressão está elevada ao quadrado, x mais 3 ao quadrado, menos 2x menor que ou igual a 105. Resolvendo por fatoração essa inequação, teremos x mais 2 elevado ao quadrado menor que ou igual a 100. Extraindo as raízes, teremos x mais 2 maior que ou igual a menos 10, menor que ou igual a 10. Concluindo então que x é maior que ou igual a menos 12 e menor que ou igual a 8. Isso é a solução da inequação. Mas se nós retomarmos a hipótese, o logaritmando é x mais 3. Ora, x mais 3 tem que ser um número positivo. Então, x mais 3 é maior que 0. X tem que ser um número maior que menos 3. Aplicando essa restrição ao intervalo, ficaremos com x entre menos 3 e 8, incluindo 8. E nessa contagem teremos 11 números inteiros aí, de menos 3 a 8, com exceção do menos 3, que a alternativa é do nosso exercício. Na nossa aula de hoje, falamos sobre função exponencial e logarítmica. Procure resolver a maior quantidade de exercícios que você puder envolvendo esses tópicos e acompanhando a aula para tirar suas dúvidas. Aguardo vocês no próximo momento.